Muito bem, irmãos. Nós vamos ler as Escrituras no livro de São Mateus. Livro de São Mateus, capítulo 24. Eu quero dar sequência à mensagem de ontem, em Sarzedo, porque nem tudo a gente podia falar, por causa do tempo. E ontem nós falamos sobre o comportamento do cristão em tempos de crise. Como que o cristão se comporta em tempos de crise. E ligando esse fato, nós vamos falar essa noite sobre estamos no tempo do fim, caminhando para o final. Estamos caminhando no tempo do fim, caminhando para o final. São Mateus 24, verso 6. São Mateus 24, verso 6. Amém? Estamos no tempo do fim, caminhando para o final. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, crise, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Senhor Deus, diante do Senhor, estamos aqui, Senhor, para agradecer por nos dar essa oportunidade de estar aqui nessa noite, para poder alimentar da Tua Palavra. Somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Senhor, nós confiamos. Nós colocamos nossa segurança nas Tuas mãos, nossa provisão. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 1, parágrafo 217, o mensageiro para esta era diz o seguinte, no parágrafo 217: tempos trabalhosos estão à mão, e mais problema no caminho. E nós sabemos que nunca haverá tempos melhores. É verdade. Nós sabemos que estamos no fim. Os tempos continuarão a piorar cada vez mais, até que Jesus venha de acordo com as Escrituras. Amém? Amém. O testemunho de uma verdadeira testemunha, 227. A palavra de Deus é uma testemunha verdadeira. Você crê? Amém. E a palavra de Deus disse que nos últimos dias viria tempos trabalhosos. E os corações dos homens desmaiariam de temor e perplexidade de tempos e angústia entre as nações. E viria uma apostasia da igreja, e o homem se levantaria e, mostrando-se como grandes dignatários, e assim por diante, iria o poder se afastar da igreja, e teria forma de piedade, e negaria o verdadeiro poder de Deus. Falando do tempo. A era da igreja de Filadélfia, 117. Será em meio de um grande tempo de agitação
que Jesus vem. Jesus virá em um tempo de grande agitação, e com sua vinda há uma ressurreição. Amém? Amém. A queda do mundo, 53. E então, corrupção da igreja. Ó, que coisa! Corrupção religiosa. Ó, é ridículo ver o mundo após 2000 anos de Bíblia e do Espírito Santo sobre a terra, e hoje caindo aos pedaços. Tão ruim quanto foi há 2000 anos atrás. A corrupção religiosa. A política entrou na religião. A religião entrou na política. É algo horrível ver tal condição. E eu sei que é. Você diz, irmão Branham, você não deveria estar pintando um quadro como este aqui na época do Natal? Você deve saber a verdade. É o que você deve saber. Nós temos que falar a verdade. Amém? Amém. Uma igreja enganada pelo mundo, 83. Porém, enquanto Israel estava amarrado pelos seus reis, pelos seus governantes, enquanto Israel estava amarrado pelos seus reis, porque eles não podiam seguir o rei verdadeiro. E o verdadeiro rei, quando veio, eles não o reconheceram. Desta forma é hoje. Ó Senhor, o Rei da Glória tem aparecido para nós na forma de Espírito Santo. Amém, irmão? E Senhor, e eles não conhecem isto, porque isto não está em sua organização. Senhor, isto é uma obra, como eles dizem, muitos dizem, isso é algo do diabo. Eles farão isto com a mensagem, dizendo isto para as pessoas, só porque isso não veio na denominação deles. As infalíveis realidades do Deus vivo, 82. A Bíblia diz que estas coisas aconteceriam quando ele estiver vindo. Não profetizou isto Isaías? Não falaram sobre isso Jeremias, Ezequiel e todos os profetas menores? Todo aquele mapa rodoviário apontando para aquele único destino. E quando ele veio, eles tinham credos em suas igrejas e coisas até que falharam em ver a realidade de que ele veio, falando na primeira vinda, para trazer o Deus no homem, para tomar Deus no homem, para uni-los de volta outra vez. Mais um parágrafo, mas no princípio não foi assim, 58. E quando ele faz isto hoje, eles continuam não crendo nisso, porque são híbridos. Quando ele veio, ele encontrou os homens ensinando coisas que não estavam na Bíblia. Vejam bem, falando na primeira vinda. Quando ele se manifestou lá atrás, ele encontrou homens ensinando coisas que não havia na Bíblia. Será que hoje tem homens ensinando coisas que não tem na Bíblia, irmãos? Veja, e então ele disse, não era assim no princípio. Eu gostaria de saber se ele viesse hoje, ele encontraria muitos deles ensinando coisas que não estão na Bíblia. Ele diria a mesma coisa, não foi assim no princípio. É verdade. Agora nós observamos as coisas que ele encontrou quando ele veio. Quando ele veio, ele encontrou a igreja. Ouçam e deixem isso absorver bastante profundamente. Quando ele veio, o que ele encontrou? Ele encontrou as pessoas procurando a igreja para a salvação. E o que eles estavam obtendo? Um punhado de créditos. Eles encontram um punhado de créditos. Será na mesma coisa hoje? Um punhado de créditos feito pelo homem, Jesus mesmo, que eles estavam sob os domínios do homem. Vós estáis obedecendo preceitos e regras e doutrinas do homem. Jesus mesmo disse. Quem está entendendo, irmãos? Quando ele veio. Veja. Aí o irmão Branham continua dizendo, esta é a mesma coisa que existe hoje. Um punhado de créditos feito pelo homem e as pessoas procurando salvação através da religião, procurando salvação através da igreja.
A salvação vem através da palavra. Amém, irmão? Do sangue derramado. E se você obteve salvação, Jesus Cristo disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. As obras que eu faço também as farão. Esta é a salvação. Esta é a evidência disto. Amém, irmãos? Amém. Então vejam bem. Quero que os irmãos observem bem isto aqui. Agora, existe uma crise instalada no mundo e existe outra crise instalada na igreja. Quero que você observe que essas duas coisas estão paralelamente andando de mãos dadas. Existe uma crise na sociedade, existe uma crise que não precisa ir muito a fundo, não precisa estudar muito sobre isso, não precisa ter muitas provas sobre isso, porque quem vive no dia a dia, quem sabe das coisas, sabe do que eu estou falando. Há uma crise profunda na sociedade. Existe uma corrupção muito grande na humanidade. Existe uma crise instalada entre os povos. E esta crise instalada entre os povos, quando eu digo povos, eu estou dizendo nações, tem deixado as nações sob tensão. E Jesus disse que esta tensão que viria nos últimos dias seria por causa de guerras e rumor de guerras, e deixaria os homens desmaiados. Quando fala desmaiado, não é cair desmaiado. Desmaiado significa deixar o homem sob tensão. Quem entendeu, irmãos? Sob grandes expectativas, sob tensão. Então há uma crise instalada nos governos deste mundo. Há uma crise instalada, há uma instabilidade muito grande entre os povos. As pessoas já não sabem mais o que creem. As pessoas já não sabem mais o que querem. As pessoas já não sabem mais quem são eles. Eles não sabem mais como andou os seus avós, não sabem mais como seus bisavós andaram, como falaram, como agiram. Eles não sabem, eles perderam essa identidade. Quem está entendendo, irmãos? Eles não sabem que rumo e que caminhos estão andando, porém nós sabemos que são caminhos de morte. Então existe uma crise instalada no mundo, uma crise no aspecto do cosmos, do mundo. E existe outra crise instalada na igreja, e esta crise é chamada na Bíblia de apostasia. Apostasia. Então essa crise instalada na igreja é o mesmo que aconteceu no Éden. Houve um momento na vida de Adão e Eva que estava tudo bem, estava tudo normal, estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, estava tudo em ordem, estava tudo corretamente. Deus e o homem estavam tendo uma aproximação maravilhosa, enquanto Adão estava na palavra, enquanto Adão obedecia o que Deus disse. Mas houve um tempo que a família de Deus entrou em crise. Houve um tempo em que a família de Deus, lá no Éden, isto é, não precisa de uma nação inteira não, 2 pessoas só. Houve um tempo que lá no Éden, uma família, um casal entrou em crise. E eles procuraram o quê? Salvação. Eles correram para fazer o quê? Religião. Quem está entendendo, irmãos? Quero que vocês prestem atenção que quando o homem se afasta de Deus, o melhor que ele tem que fazer é se arrepender e voltar para o mesmo caminho que ele saiu. Quem está entendendo, irmão? E não procurar uma via de escape, e não procurar uma cobertura, e não procurar uma religião. A crise foi instalada lá no Éden. E quando Deus ia pedir conta, Deus ia voltar para ter companheirismo com eles, eles esconderam. E o profeta disse que eles fizeram uma religião para eles. Eles pegaram grandes folhas de figueira e cobriu. Eles fizeram uma cobertura, uma religião, pensando que aquilo se safaria do juízo. Os irmãos entenderam, irmãos? Então Deus veio
E olha só como é que Deus faz, irmão. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus faz primeiro um caminho de escape. Porque se Deus me chamar para o julgamento, se eu tenho uma cobertura primeiro do Espírito Santo, eu estou moralmente arruinado. Está entendendo, irmãos? E Deus disse, fica aí dentro, espere um pouquinho. Não venha para a minha presença do jeito que você está, porque religião não vai salvar vocês. Religião não vai salvar vocês, não vai. Fica aí dentro. Deus vai, fica um pouco aí. Deus foi lá, pegou um cordeiro, matou o cordeiro, tirou as peles daquele cordeiro e jogou lá dentro dos arbustos. Agora vistam-se com isso. Esse é o meio de voltar. Amém, irmãos? É através do sangue derramado de um inocente. Quem está entendendo, irmãos? E toda vez que existe uma crise instalada entre as pessoas, principalmente no seio da cristandade, elas querem fazer algo que Deus detesta. Observe que quando a igreja estava ameaçada no período do início do quarto século, quando a igreja estava sendo ameaçada pelo governo, estava sendo ameaçada pelo Estado, o que os bispos fizeram? Bom, para nós não perder nossos cargos, para nós não perder nossa liberdade religiosa, para nós não perder nossa posição no clero, vamos participar do concílio. E 318 bispos foram participar daquele concílio. E quando eles entraram, eles tiveram que morrer todos. Quem está entendendo, irmãos? Morreram espiritualmente. Eles adotaram credos e normas e formas de se salvar. Os irmãos entenderam, irmãos? O homem sempre fez isso. O homem sempre fez isso. E hoje nós observamos que a sociedade, nos termos cristãos, nos termos religiosos, observe que nós chegamos numa era, a era de Laodiceia, que é a era da unificação, é a era dos ajuntamentos, é a era dos debates, é a era da conclamação, da aclamação, é a era dos direitos, é a era de fazer justiça. Quem está entendendo, irmãos? E até mesmo com as próprias mãos. É a era dos direitos iguais, os direitos dos povos. É a era da unidade. É a era onde Roma diz: vocês estão vivendo uma crise profunda. O jeito agora é unir. Vai fazer isso. Quem está entendendo, irmãos? E vai fazer isso. E vão fazer isso. E vão fazer isso. Observe que quando a imagem, a besta que emerge da terra, o poder levantado entre os homens, que é o concílio ecumênico entre as igrejas, você pode observar, quando elas unirem, é para enfrentar a crise. Quem está entendendo, irmãos? Toda união, toda unidade é para enfrentar algum tipo de crise. É para enfrentar algum tipo de crise, algum tipo de drama. E isso, por si só, no natural, já responde. Por exemplo, quer ver? Por exemplo, existe um provérbio no mundo que diz o seguinte, que quando a família é desunida, um filho está cá, um irmão está lá, outro está lá, outro está lá, outro lá, não se vê nem no Natal, mas a morte do pai une todo mundo. Em tempos de crise. Quem está entendendo, irmãos? A morte da mãe uniu todo mundo. Aí vem todo mundo no velório, e todo mundo fica bonzinho, e todo mundo fica amigável, e todo mundo abraça, e todo mundo dá a mão, e todo mundo se beija. Quem está entendendo, irmãos? Em tempo de crise. Você pode observar que toda a unidade veio sempre em tempo de crise. Sempre em tempo de crise. Aí você fala assim, pastor, mas isso é só do lado religioso, do lado da denominação, do mundo religioso? Não, também é do lado da noiva. A noiva também tem que estar unida, mas com a palavra, amém, irmão? Unida, mas com a palavra. Se nós unirmos a outra distração ou qualquer outra coisa que não seja a palavra, amém? Veja, então observe que a era que nós estamos vivendo é a era de Laodiceia.
A era de Laodiceia. No parágrafo 3 da mensagem Laodiceia, o irmão Branham diz o seguinte, o mensageiro: notem, Laodiceia significa direitos do povo, ou justiça do povo. Já houve alguma época de igreja do século XX que tem visto todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e econômica? Esta é a era dos comunistas, em que todos os homens devem ser iguais, ainda que isto exista somente em teoria. Esta é a era dos partidos políticos, os quais tomam por nomes democratas cristãos, socialistas cristãos, federação política cristã. Tem esses partidos ou não tem, irmãos? Verdade. Partido Socialista Cristão, Partido Democrata Cristão. É a era dos partidos políticos. Sim, as quais tomam por nome de democratas cristãos, socialistas cristãos, Federação Política Cristã, etc. Segundo nossos teólogos liberais dos nossos dias, eles ensinam que Jesus foi um socialista. Tem igreja, tem gente aí que fala isso. Tem muitos filósofos, por exemplo, muitos filósofos que ensinam, que vai em palestras por aí, e quando fala sobre Jesus, eles falam: Jesus foi um grande filósofo, um grande socialista. Entendeu como é que é a coisa? Muitos liberais teólogos dizem que Jesus foi um socialista. Vê você? E a igreja primitiva, sob a direção do Espírito Santo, dizem que praticava o socialismo. Ó, só porque ajudava as viúvas e outras coisas mais? Não é assim não. Hã? Eu já falei também. É? Dizem que praticavam o socialismo, e por isso que devemos fazer hoje. Esse é o tempo mais traiçoeiro da história da humanidade e da igreja na terra. É um tempo em que as pessoas são levadas a tomarem e fazerem coisas além do extremo, e com isso são levadas a fazerem isso através de impulsos e influências como a inocência de justiça e lutas por causas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Foi o que eu falei ontem. Quando eu falei ontem sobre esse problema que teve no Brasil aí, esses dias atrás, eu falei que muitos cristãos, muita gente até manda mensagem e tal, e apoio, e escrevendo, e mudando até perfil nas redes sociais, em apoio. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, deixe o mundo lutar pelas coisas que é do mundo. Amém, irmãos? Deixe o mundo lutar pelas coisas que é do mundo. Mas pastor, o senhor não é patriota, o senhor não é brasileiro, o senhor não é cidadão, o senhor não paga imposto, eu deveria também correr atrás. Não. Como cristão eu sei onde devo ficar. Amém, irmãos? Amém. Eu não estou lutando por esse reino, porque se eu for lutar, eu vou ser um partidário, e não existe nenhum movimento que não tenha política nela. Verdade. Todo movimento que é levantado na terra, entre a sociedade, entre o mundo, entre os governos, entre os povos, diz o profeta, é político, e depois disso é anticristo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Tem política envolvida no meio, diz o profeta. Como eu falei ontem lá em Sarzedo, nos dias de Jesus Cristo, Jesus chegou exatamente num tempo de crise no governo de Pilatos, crise no governo de Herodes. Jesus chegou exatamente no tempo de crise, e o governo estava enfrentando duas linhas de frente. Estava enfrentando os zelotes, que queriam derrubar o governo, e estava enfrentando os zelotes e os essênios. São dois grupos de políticos, de pessoas querendo derrubar o governo, querendo derrubar aquele partido, derrubar aquele governo. E eu pergunto: Jesus, no meio de tudo isso, o seu discípulo estava fazendo o quê? Dando atenção para isso? Estava dando atenção para a palavra. Amém, irmão? Amém. Num canto estavam os zelotes, no outro canto estavam os essênios,
tudo combatendo contra o governo e fazendo política e fazendo movimento para derrubar o governo, derrubar César, derrubar Pilatos e tudo mais. Jesus não estava nem aí. A única maneira, o único momento que Jesus abriu a boca para falar de César foi isso: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Os irmãos, estão entendendo, irmão? Amém. Glória a Deus. Ué. É a era. Esse é o tempo mais traiçoeiro da humanidade e da igreja. É um tempo em que as pessoas são levadas a tomarem e fazer as coisas além do extremo. Sim, essa é a era dos debates, das uniões, de ajuntamento de forças e de correria por toda a parte. Daniel diz isso, falou isso. Haveria uma correria por toda a parte, em busca dos seus direitos. Uns diz sonhos, mas na verdade é direitos. Em busca dos seus direitos. Sim, em busca dos seus direitos. Que no momento agora são civis. Eles estão correndo através de direitos civis. E com isso, muitos assim chamados cristãos envolvidos nisso. Eu peguei pesado com o pessoal da rede social da mensagem. E muitos cristãos, porque agora a era Laodiceia, direito do povo, estão lutando pelos direitos civis, que é aquelas duas pontinhas daquele cordeiro com chifre. Duas pontas, poder civil e eclesiástico. Agora estão lutando pelos poderes de direitos civis. E aí tem até cristão no meio, correndo atrás do prejuízo, como diz a pessoa, o povo. Não, irmão. Jesus disse: olha, vocês não devem preocupar com isso, com aquilo outro. Não fique preocupado com o governo, preocupado com aquilo outro. Como é que vai comer amanhã? Como é que vai pagar as coisas amanhã? Não, basta cada dia seu próprio mal. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu sou o que te guarda, eu sou o que te livro. Amém, irmão? Ah, mas o mundo está em angústia, está todo mundo angustiado, a sociedade angustiada. Jesus disse: eu sou o socorro bem presente na angústia. Amém, irmãos? Jesus, quando deixou a igreja aqui no mundo, você acha que Jesus não sabia que haveria problemas? Que não haveria crises? Que não haveria fome, guerra, peste em todo lugar? Ele sabia. Deus deixou a igreja para enfrentar tudo isso, e mesmo assim dizendo: e não é ainda o fim, mas ele disse: eu estarei convosco até mesmo entre vós, até o fim. Amém, irmão? Você sabe quem é que fica procurando comprar comida e encher o cômodo de comida? É quem não tem Deus, que não tem esperança de Deus. Você sabe quem é que anda procurando fazer bunkers para poder sair de mísseis e de bombas nucleares? É pessoas que não temem a Deus. Você sabe quem é que fica procurando? Deixa eu comprar tudo, deixa eu armazenar, deixa eu fazer um celeiro aqui, deixa eu fazer isso aqui porque pode acontecer. É pessoas sem Deus. Quem fica procurando, querem fazer buraco lá para não... Isso aqui é para quê? Isso aqui é porque quando tiver guerra nuclear não poder... Não, nós não faremos isso. Amém, irmão? Pessoas que fazem isso é pessoas que não confiam em Deus e não estão esperando em nada em Deus. Estão apenas tentando salvar sua pele. Mas nós não queremos salvar nossa pele, queremos salvar nossa alma, amém, irmão? Cristão não salva a sua pele, cristão salva a sua alma. Amém? Aleluia. Sim. Nesse momento eles estão lutando pelos direitos civis. Logo serão envolvidos a lutar pelos direitos eclesiásticos. Aí pronto, ficou na grande tribulação. Vocês estão entendendo? Porque quem fica andando agora, proclamando, entrando em partido, sendo partidarista, entrando em movimento social, movimento disso, movimento participando, vamos participar, é político. É político e está batizado e ungido com o espírito político da era e correndo atrás dos direitos civis, que é um dos
poderes de Laodiceia. Logo depois começaram a correr através dos direitos eclesiásticos. Nós não queremos estar aqui nesse período, amém, irmãos? E no entanto, o profeta deixou claro que este é o espírito da era, e infelizmente muitos crentes que deveriam estar lutando por sua primogenitura estão vendendo. E no entanto, esse espírito laodiceano tem batizado muita gente impelida com esse espírito de nacionalidade. Vem para a rua. As pessoas estão querendo. Olha como é que o mundo está sem Deus. Olha como é que o mundo está sem Deus. Intervenção já. Intervenção militar. Ok, se o mundo quer, faça do jeito que quiser. Mas o cristão não pede por intervenção militar. O cristão pede por intervenção divina. Amém, irmão? O cristão pede por intervenção divina e não militar. Amém, irmão? Quando os filhos de Deus estavam em trevas, caídos em pecado, qual foi a intervenção militar que os tirou? Qual foi a intervenção militar? Qual foi o César? Qual foi o Alexandre? Qual foi o general que salvou e tirou os filhos de Deus? Só Deus, amém, irmão? Não. Enquanto nós estamos aqui, vamos fazer como cidadãos. Vamos fazer como Romanos fala aqui, como nós lemos no princípio. Vamos obedecer às autoridades. Vamos orar pelos governos, orar pelos representantes, como diz a Bíblia. Cristão não fica amaldiçoando o governo amaldiçoado, governo do diabo. Cristão que anda abrindo a boca para falar das autoridades, conforme Romanos 13, ele não está apto para ir no arrebatamento. Porque a Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina você a orar por eles. Amém, irmãos? Amém. E não amaldiçoá-los. Por isso que às vezes, até mesmo você sendo um bom dizimista, fiel na igreja com seus votos e tudo mais, e oferta com seus dízimos, e por você amaldiçoar as autoridades que Deus coloca, porque a Bíblia diz que nenhum deles está lá se Deus não permitir. Amém, irmãos? Amém. E você... às vezes as coisas vêm, as pragas vêm, as coisas vêm, e você não sabe o porquê, mas a língua está tanto daquilo que Deus colocou, e a Bíblia diz que são ministros de Deus que foi colocado para o seu bem, não para o seu mal. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Romanos 13. Leia em casa quando você chegar. Santo Deus da glória. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. A queda do mundo. Eu fico assim observando Jesus quando veio na terra. Deus estava preocupado com o quê, irmão? Olha a vida de Jesus, ele estava preocupado com o quê? Veja se Jesus estava preocupado das primeiras notícias do jornal. Eu não perco o noticiário, tem que estar por dentro. Veja se Jesus estava preocupado com isso, irmão. Vê se estava preocupado com isso não. Ele não veio preocupado. Jesus, olha, presta bem atenção. Jesus falou assim, olha, eu estou aqui no mundo, mas eu não sou daqui. Amém. Vamos batalhar, vamos para a rua, vamos vestir camisa, somos brasileiros. E não sei o que. Jesus disse para Pedro, esse não é meu reino. Se fosse meu, eu batalharia por ele, mas não é meu. Amém, irmãos? Eu batalharia por ele. Eu mandaria agora mesmo 10 legiões e batalharia por mim agora. Fazia um protesto. Amém, irmãos? Mas não é assim. Não é assim. O irmão, presta bem atenção. Jesus, o profeta disse, 1% não sabia que eu estava na terra. O cristão, irmão, que está aqui nessa terra fazendo algo para Deus, ele é invisível contra a sociedade. E nós, como cristãos, nós somos invisíveis para a sociedade. Amém, irmão? Amém. O profeta diz, 1% não sabia que ele estava na terra. Procura as denominações hoje aí.
conhece alguma coisa? Falar de William Branham, profeta, pensar, não sabe não. Tem gente que fica perto aí, não sabe nem que existia. Uma mulher chegou para mim e falou assim, há quanto tempo vocês têm essa igreja em Sarzedo? Tem bem 20 anos. Eu nem sabia disso, nem sabia que existia esse tal de mensageiro, nem sabia que tinha esse tal de profeta, nem sabia. Todos aqueles que estão apenas fazendo um trabalho para Deus nessa terra, como um peregrino, ele é invisível perante a sociedade. Quem está entendendo, irmão? Ele é invisível perante a sociedade. Jesus não reclamou quando o Satanás disse, está vendo o meu mundo? Esse mundo aqui, político, esse partido, aquilo ali, tudo é meu. Planalto é meu, Congresso é meu. Ele falou, Jesus falou assim, não, Jesus não falou, Jesus não disse que não era. Jesus disse, sim, eu sei que é seu. Tudo isso eu te dou. Tudo isso eu te dou. Te dou o Palácio de Buckingham, te dou o Palácio do Planalto, te dou a Casa Branca, te dou o Kremlin na Rússia, tudo isso te dou. Te dou os tanques na Coreia, te dou os armamentos nucleares, tudo isso te dou se propostar me adorar. Jesus não falou assim, não é verdade, tudo isso é seu mesmo. Isso vai ser meu um dia, mas vai ser comprado com sangue primeiro. Amém, irmão? Eu vou comprar primeiro, não é assim não. Não é assim não, Satanás. Não fique tentando o seu Deus. Os irmãos verdaderos, irmãos? Na mensagem A Queda do Mundo 50, luta nacional. Nunca houve uma época no mundo em que este mundo esteve mais em um rompimento nacional e caindo aos pedaços como está agora. Por quê? Você vê artigos e programas radiofônicos, se o momento tivesse hoje, na internet, nas redes sociais, comentaristas e até profetas se levantando no meio do povo e assim por diante, falando de bombas e tudo mais. Só foi a crise começar na segunda-feira, levantou uns pregadores aí mandando um WhatsApp, e Deus me mostrou essa madrugada, e Deus me mostrou isso e tal. Vocês estão entendendo, irmão? Oh, meu Deus do céu. Vê? Até comentaristas e profetas se levantando e assim por aí, falando de bombas e do que elas podem fazer. Quase qualquer naçãozinha pode destruir o mundo inteiro. E não existe paz no meio deles. Você não pode trazer paz nesta maneira. Paz e companheirismo não pode vir através de política. Ela só vem através de Cristo. Amém, irmão? E eles não querem receber isso. Amém. Está todo mundo feliz, alegre. Está todo mundo feliz. Voltou normal. Voltou normal. O Ceasa voltou normal. Os combustíveis voltou normal. Olha que sufoco. Está todo mundo. Isso traz tranquilidade, irmão? Não. Isso traz paz? Não. Jesus, o mamãe está dizendo que não traz. Paz nesse tempo agora é perigoso, irmão. Paz agora. O que nós estávamos falando esses dias? 40 dias atrás? Eu sentado no carro, nós dois, sua sobrinha, e eu com o irmão Rafaete. Está muito calmo. Não falei? Eu estou preocupado porque está calmo demais. Está uma calmaria demais. Está uma calmaria demais. E os discípulos conversando aqui no barco e Jesus dormindo lá, nem passou na cabeça deles, um para o outro. Você não está entendendo? Você não está vendo que está muito calmo demais? Está calmo demais, não está? Está muito calmo. Irmão, só virá paz eterna, só virá tranquilidade eterna quando os reinos desse mundo vierem a ser do nosso Deus. Amém, irmão? Amém. Quando os reinos deste mundo vierem a ser do nosso Deus. Quando novos céus e nova terra vier, a Bíblia diz que Jesus, o justo, reinará. E nesse reino haverá justiça. Amém, irmão? Aí sim haverá paz e segurança. Como é que você pode descansar? Como cristão, sim. Como cristão, você está o tempo todo descansado. Como cristão, sim, você está descansado. Como cristão, você tem uma promessa, você está descansado.
Não importava o que o povo falava de Noé. Ele estava lá dentro, descansado. Amém, irmãos? Descansado. Não importava, ele estava descansado. Mas como é que uma pessoa normal do mundo aí fora, nosso país é um país bom, o mundo é um país e dorme, e eles não sabem que os governos desse mundo são incrédulos, são homens incrédulos, sem Deus, que tem poder de colocar a mão no botão e destruir tudo. Como é que pode ter paz e segurança? Os irmãos entenderam, irmãos? Como que o mundo pode vir? Como é que o mundo pode ter paz, sabendo que os líderes mundiais são anticristos, homens sem Deus? E eles têm o controle das ogivas atômicas das mãos. Mas quando os reinos deste mundo vier de ser Deus, de seu Cristo, aí nós podemos dormir com paz e segurança. Amém, irmãos? Não haverá mais armas, não haverá mais bomba, não haverá mais quem vai soltar a primeira bomba, quem vai soltar, e não haverá mais isso. Quando vai acontecer o terremoto, quando vai acontecer isso, não haverá essa expectativa ruim no coração das pessoas. Amém, irmão? Amém, irmãos? Vê? Aí está. Em tempos de crise nacional e política, qual é a posição de um cristão conforme ensinada pelo profeta? Muitos crentes da mensagem estão enganados e mal informados sobre a nossa cidadania e como permanecer cidadãos sem nos cidadanizar ou nos intrometer em causas políticas e sociais que o mundo promove. Há uma diferença muito grande em orar pelas autoridades e de se manifestar por eles. Os irmãos entenderam? Há uma diferença muito grande em orar pelas autoridades e de se manifestar em termos um mundo melhor para a nossa sociedade, pois isso, além de um erro de falta de discernimento do tempo da hora, também é ignorar o que o profeta disse sobre os governos e políticas desse mundo, que não tem esperanças, pois está além das esperanças. Amém, irmãos? A maneira de um verdadeiro profeta. 279. Toda nossa organização está corrompida e decadente. O que eles querem é o nosso povo. Como o pai de família de uma casa. Ora, se um homem é o marido da casa, ele está culpando o governo por causa disso e daquilo outro. É isto que envia nossos garotos por aí, fazendo deles carnes de canhão por causa da nossa própria corrupção. A queda do mundo. 51. Aí está você. Política, fraudes, podridão, de ambos os lados. Eu não os culpo. Eu levantaria minhas mãos também e deixaria a sorte da coisa corrupta de qualquer modo. Isso segue com o mundo. Mas levante suas mãos em direção a Cristo e diga: eis-me aqui, Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Há muita disputa nacional. E agora, onde você deve pensar que eles estão tentando se ajuntar? Eles estão tão separados. Esta é a maneira que foi no passado, há 2000 anos atrás, quando o mundo estava caindo aos pedaços, e ele está caindo aos pedaços hoje, novamente, nas mesmas condições. E então, corrupção da igreja. Que coisa! A corrupção religiosa. É ridículo ver o mundo após 2000 anos de Bíblia e do Espírito Santo sobre a terra, e hoje caindo aos pedaços, tão ruim quanto foi há 2000 anos atrás. Ele cuida em você. 124. Nós estamos no fim, e vemos que estamos no fim. Não há nenhuma maneira de construir sobre esta corrupção. Como podemos construir uma cidade sobre as ruínas carbonizadas de Sodoma e Gomorra? Olha só. Pode-se construir alguma cidade lá sobre o mar de sal? Não tem como. Nem se a água secasse. Não poderia, porque seria areia movediça. O sal descia.
Como podemos? Como podemos construir uma cidade sobre as ruínas carbonizadas de Sodoma e Gomorra? Como podemos fazer isso? Há somente uma fênix sobrando, e esta é a vinda do Senhor Jesus. Amém, irmão? Puxa, uma purificação através do período da tribulação, para trazer de volta a restauração de um mundo, para um povo que está simplesmente o tempo todo diante de Deus, e não diante dessas coisas, vivendo através de sua palavra. Amém, irmão? Graças a Deus, obrigado. Não. Você não observe o irmão Branham para você ver. Em momento algum você vê o irmão Branham mexido, enfiado com política, em movimentos sindicais e tal, fazendo baderna, aquele negócio todo, e correndo atrás de apoio. Isso é política. Você não vê. Só existe, olha, eu vou dizer uma coisa, eu já li 2 passagens da mensagem onde o irmão Branham fala assim, ó, quando aquele homem atirou no presidente Kennedy, pegou ele, o irmão Branham ficou até com dó dele, assim, oh meu Deus, estou com dó desse homem, o homem que pegaram, que deu um tiro no presidente Kennedy, John Kennedy. Eu estou cuidado dele, estou com medo dele, estou com dó dele, pena dele cair na corte americana, estou com pena dele. Mas fazer o quê? Ele tem que pagar por isso, diz o irmão na mensagem. Deixou uma mulher viúva com acho que 2 filhos, alguma coisa assim. Aí a irmã Bana fala assim, ó, em respeito à primeira dama, falou o nome dela, Jaqueline, né? Jaqueline Kennedy, vamos ficar todo mundo de pé. Fez uma oração para Deus confortar o coração dela. Quem está entendendo, irmão? Mais nada. E a outra vez eu vejo o irmão Branham pedindo à igreja para orar por quem? Orar pelo presidente Roosevelt. Não, Nixon. Presidente Richard Nixon. Orar por ele, porque estava enfrentando uma crise. Pediu à igreja para orar pelo presidente, porque estava enfrentando uma crise. Só isso e mais nada. Os irmãos entendendo, irmãos? Amém. Mais nada. Não. Os cristãos sabem o seu posto de dever. Amém, irmãos? Eles sabem o seu posto de dever. Eles sabem. Por que o profeta irmão Branham disse que Ló separou de Abraão para ser um político? Meu Deus. Sabia disso, irmão Branham disse na mensagem? Ele separou de Abraão para ser político. Ele se tornou prefeito de Sodoma. Se tornou prefeito de Sodoma. Ficava na porta de Sodoma, era juiz em Sodoma. E no entanto, ele tinha tanta coisa boa para poder fazer benefício à sociedade, mas a sociedade não queria. E a alma dele gemia por dentro, vendo as coisas acontecerem na cidade. E onde estava o eleito? O eleito estava misturado com isso? Onde estava o eleito? Estava lá em cima. Os cavalheiros de mão, separado de tudo. Amém, irmãos? Separado de tudo, de todos. De lá de cima, ele podia ver os brilhos da cidade de Sodoma. Os brilhos, talvez os fogos ou alguma banda lá no fundo tocando. Mas ele disse, eu não estou em meio àquilo, mas eu tenho um parente lá. Eu tenho um sobrinho lá, está envolvido com a política, está envolvido com a sociedade, está envolvido com o povo. Os irmãos, estão entendendo? Está envolvido. O envolvimento de Ló foi tanto que a sua esposa esqueceu quem eram as raízes dela, de onde tinha saído, porque saiu junto com Abraão. Esqueceu suas raízes, não estava nem aí. Estava nem aí. Talvez as filhas foram geradas lá dentro de Sodoma. Não foi nem no deserto, nem na caminhada. Foi lá dentro de Sodoma. As filhas teve que crescer junto com a sociedade. E Jó tinha um pouquinho de Deus ainda. Ló tinha um pouquinho de Deus ainda. Segurou aquilo, deixando elas virgens. Mas ele estava envolvido com a política. Envolvido. Estava envolvido com as coisas do mundo. Quando se separou de Abraão, seu tio. Vê, aí está, ouvindo e reconhecendo, parágrafo 206. Eu tirei esta coisa, talvez seja o
o caminho de Deus tenha antes que envie uma bomba atômica. Você tem que tocar. Vocês, olha, observe, toda vez que os ungidos do Senhor são tocados, há alguma coisa por detrás. Não toqueis nos meus ungidos, nos meus eleitos. Assim, isto é necessário para trazer julgamento. Então terá que ter uma pressão na noiva antes do rapto, porque é o eleito do Senhor, é o ungido do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Para poder vir o juízo. Vê? Aí está. Como foi nos dias de Daniel. Um outro lugar que venha. Eu sou o teu servo. Observe. Política, baixeza, nação corrompida. Bem, olhe o que eles vão colocar nos soldados. Vão colocar short agora. No tempo de irmão Branco. Policial na rua de short, eu já vi. Olha o que eles vão colocar no tempo de irmão Branco. Ele pregou essa mensagem. Olha que coisa. Política, guerra. Política está no fim. Ditadores são errados. Política é errada. Porque eles não permanecem com o piedoso rei como Deus lhe deu. É verdade. Davi, o grande lorde da Inglaterra, disse uma vez. O lorde da Inglaterra disse uma vez. Não sei se foi o rei George. Disse uma vez. O grande lorde da Inglaterra disse: quando esta democracia foi formada, disse: está tudo certo agora, mas virá um tempo, ele disse, que não será nada, tudo será velas e nenhuma âncora. Ele estava certo. O irmão Branco pegou as palavras daquele homem. Entenderam, irmãos? Políticos em cada esquina se põem de pé em plataformas improvisadas com toda espécie de trapaças para corromper o governo. E o homem estava certo, ele estava certo. O problema que muitos cristãos, acham que sistema político é só em tempo de eleição e envolver político e política. Não. Eles pensam que política é só em tempo de política, é só em tempo de eleição. Não. E eles pensam que envolver com política é só com isso. Não. Todos os movimentos são de natureza política. Quem entendeu, irmão? Todos os movimentos são de natureza política, seja para reivindicar boas coisas ou não. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu vou fazer uma votação aqui, essa noite aqui. Até aqui dentro pode ter política, sabia disso? Até aqui dentro pode ter. Eu digo assim, irmão, quantos aqui aceitam o irmão tal para ser tal pessoa agora na igreja? Eu digo, não, eu não aceito por causa disso. Eu não aceito porque eu sei que ele não pode. Isso é política. O outro diz, eu aceito. O outro diz, eu não tenho nada a ver. Está entendendo, irmãos? É debate, é política. Quem está entendendo, irmãos? Então, muitos cristãos não entendem. E eles estão enfiados nisso e não sabem estar envolvido com política. O problema é que muitos cristãos acham que o sistema político é só em tempo de eleição, ou envolver com política ou político. Não. Todos os movimentos são de natureza política, seja para reivindicar boas coisas ou não, mas é um sistema regido. No tempo de Jesus, ao mesmo tempo que sua mensagem regia, havia um sistema político de protestos pelo governo de César, nos quais eram os zelotes e os essênios, mas nenhum dos cristãos naquele momento estava protestando atenção e nem prestando atenção naquilo, e sim na palavra da salvação naquela hora. Amém, irmão? Para o reino deles, no qual a esperança estava com o Senhor Jesus. E nos dias em que nós estamos vivendo, e nos dias em que devemos estar comendo o cordeiro assado apressadamente. Foi isso que Moisés falou, não foi? Naquela noite. Ele disse, e nesta noite vocês verão a mão do Senhor. Nesta noite vocês vão ver o livramento de Deus para vocês. Amém, irmão? Mas vocês têm que comer o cordeiro apressadamente no fogo, assado. Amém, irmão? Não deixe nada para amanhã. Come apressadamente. O cordeiro assado hoje é a palavra. Amém, irmão? É a palavra fresquinha, assada pelo Espírito Santo, dada para os seus filhos comerem.
dizem que nós devemos estar comendo o cordeiro assado apressadamente, vemos crentes partidaristas com as políticas desse mundo em apoio nas redes sociais, fazendo vídeos, áudios, mudando o perfil em sinal de apoio, políticas de mudança na sociedade, entregue ao caos. E como cristãos e peregrinos em uma terra estranha, nação estranha, cuja mudança esperamos, sim. Pastor, o senhor não almeja mudança? O senhor não almeja mudança? Claro, eu almejo mudança, mas não para esse reino de Satanás. Desejamos uma mudança sim, de corpo, amém, irmãos? De mundo, de reino, de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Como cidadão da terra, vai ser um cidadão da terra. Paga seus impostos, dá honra a quem é honra, paga seu tributo, que tributo, como diz Romanos 13, dá honra a quem honra, né? Como diz Paulo, mas não se envolver com aquilo, não se envolver com as coisas do mundo, porque estamos no mundo, mas disse Jesus, o mundo não pertence a eles, amém, irmãos? Amém. Vamos trabalhar honestamente, vamos fazer o que temos que fazer e tudo mais. Ah, pastor, mas disse que se eu não fazer parte também vai me colocar para fora. É a luta, vai ser a luta, é a luta que vai lutar, é a pressão que vai vir. Tem muitos homens aí, ó, pais de família passando dificuldade, trabalhador, crentes da mensagem. Tem crente tem crente da mensagem que é advogado, tem crente da mensagem que é juiz, tem crente da mensagem que é policial, estão sofrendo por causa da corrupção. Uns estão querendo até deixar a profissão para não se envolver. É pressão. Os irmãos entendendo, irmãos? Amém. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, não tem como descansar nessa terra buscando paz. O mundo não sabe o que é paz. Eles acabam uma coisinha aqui, acaba um barulho ali, acaba uma greve ali, acaba uma coisa ali, mas isso aí tudo não gera paz. Não apazigua nada, não muda nada. O mundo continua do mesmo jeito. Os filhos de Deus não esperam boas coisas nessa terra. Os filhos de Deus esperam novos céus e nova terra. Nós não estamos esperando um bom político lá no Planalto. Nós não estamos esperando um bom governo para o Estado, nenhum grande governador, nenhum senador. Nós não temos nenhum desses que pode nos representar, a não ser Jesus Cristo que pode nos representar. Oh Deus, se representação fosse tão boa assim, Deus colocaria um anjo para nos representar, um Gabriel ou algum outro anjo, mas nem assim Ele permitiu que esses anjos representassem o homem. Deus mesmo desceu para representá-los. Oh Deus, ajuda-nos, oh Pai. Ajuda-nos, oh Senhor. Perdoe nossos pecados, nossos erros, e que nós possamos, ó Pai querido, andar nessa terra como dignos, como homens e mulheres que almejam, Senhor, mudança, mas mudança de corpo, mudança de hábitos, mudança de renovação de entendimento, mudança de corpos, transformação. É isso que o cristão anda buscando, é isso que ele anda buscando e procurando a cada dia. Oh Deus, levantai-vos, como diz Paulo, levantai-vos, porque o nosso reino, nossa terra não é aqui. Levantai as suas cabeças. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela palavra, pela mensagem nessa noite. E que a graça do Senhor, que é soberana, que é infinita, possa abraçar a causa de cada um nessa noite. Que possa trazer cura, que possa trazer libertação, que possa trazer convicção, que possa trazer paz, sossego, que possa descansar na promessa do Senhor.
sabendo que só o Senhor é que pode nos ajudar, e mais ninguém, nenhum político, nenhum ditador, nenhum rei, nenhum governo, nenhum sistema político, está tudo acabado. Nossas esperanças estão no reino futuro, onde habitará a justiça, onde o nosso Rei Jesus Cristo virá e nos governará. Oh Deus, obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe.